Este é o programa Contra Capa, esse nosso encontro semanal para poder falar sobre literatura mineira. Por aqui a gente encontra autores, autoras, escritores e escritoras mineiros ou que têm uma relação com Minas Gerais para poder falarem das suas obras, da sua vida, das suas vivências, experiências, histórias que eles não contaram em lugar nenhum, contam aqui pra gente. Então, hoje, nesse estúdio, nós vamos receber uma professora, que depois se tornou escritora, que é a Ilma Pereira. Ilma, seja bem-vinda a esse espaço que é nosso, é a nossa sala de aula. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui e vamos ver aí, né? Vamos ver as histórias Como é que vai vão ser, sair, né? O que a gente vai puxar, né? Isso. As pessoas ficam assim, a jornalista vai puxando as coisas que a gente não quer falar. Aqui não, aqui a gente vai puxar as coisas que as pessoas querem escutar, querem saber. As pessoas que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, podem nos acompanhar sempre às quintas-feiras, 19 horas, que podem nos encontrar no portal do Jornal Hoje em Dia, também na TV Promove, que é o canal 12 da Claro TV, e a gente está também na Rádio Web, a Rádio Web do Hoje em Dia, e nas rádios Alvorada FM, Difusora AM de Salinas, na Gorutubana de Janaúba, na Rádio Cidade FM de Corinto e a Rádio Eldorado de Sete Lagoas. E olha, lá no YouTube do Jornal Hoje em Dia BH, você também nos encontra. Então não tem desculpa, a gente está aí em vários lugares, Ilma. As pessoas podem nos procurar que vão encontrar. Hoje nós vamos falar com uma Belo Horizontina que cresceu no interior. A gente fala interior, parece muito distante, mas é pertinho de Belo Horizonte, que é Jaboticatubas. Mas Jaboticatubas, eu não sei se ainda mantém aquela cara de interior. Ainda mantém, não tem? Sim, Eu fui recentemente lá fazer uma palestra e passava pelas cidades, aí as pessoas falavam assim, vou dar uma palestra no lugar tal. Aí a pessoa falava assim, é logo ali. E o logo ali é sempre igual para qualquer lugar dos mineiros, né? Não, Jabó é pertinho. É o logo ali mesmo de mineiro. Então você cresceu lá em Jaboticatubas, mas você é natural de Belo Horizonte. Isso. É apaixonado por literatura, já na infância vivia mergulhada nos livros e nas suas histórias. Ela é formada em letras. Foi professora de língua portuguesa por muitos anos em Belo Horizonte. Ela teve a estreia no meio literário em 2019, com o livro Entre Risos e Sustos. E é lógico, ela falava de crônicas divertidas de sala de aula, aproveitando a experiência em sala de aula para poder trazer essas crônicas. Aí a pergunta é a seguinte, como que foi essa ideia de transformar vivências em sala de aula em um livro? Então, muitos anos em sala de aula, né? E aí, aconteceu que um dia, eu comecei a trabalhar com meus alunos com caderninhos. Todo ano eu criava um projeto com um tema. Então, os meus alunos eram incentivados a escrever. Mas eu escrevia antes. O que eu propunha para eles, eu fazia antes. E a minha proposta para eles era, escreva tudo que acontecer com você, tudo que você quiser, de verdade, inventado, mas escreva. E aí eu comecei esse processo de observar o que acontecia à minha volta. E sempre aconteceu coisas muito interessantes. Eu sou a rainha de pagar mico. Eu aprendi a rir de mim mesma. Então, assim, as coisas que aconteciam comigo eu relatava. Tanto que a capa do livro é um dos micos que eu paguei. E aí, o que aconteceu, tio Flávio? Assim, eu comecei a anotar aquilo e a mostrar para meus colegas. Eu lembro que uma vez, um ano depois, eu voltei com o caderninho, na hora de umas reuniões chatas que a gente tinha, aí eu soltava o caderninho assim, o pessoal dava uma divertida, né? Aí a pessoa falou assim, mas eu não lembro de ter acontecido isso comigo. Tinha um ano que tinha acontecido. E aí o que eu percebi? Que se você não registra, você esquece. E aí eu comecei realmente a registrar, e foram muitos anos registrando essas histórias. E eram coisas suas e coisas de colegas de também colegas, que relatavam para você, isso. Alguém relatava, aí você ia escrevendo também. Isso, colegas na hora do recreio, né, ali, sempre que encontrava, eles contavam, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas não tinha nem interesse em transformar em livro ainda não, era só anotações mesmo? Era só de encher meu caderninho para mostrar para os alunos que eu também estava enchendo meu caderninho, eu também estava fazendo meu para casa. E aí aquilo começou a virar-se uma coisa bem interessante. Por quê? Quando a gente lê muito, parece que você começa a ficar meio cheio de histórias, né?
Eu falei assim, gente, eu também posso, quem sabe, um dia escrever. Mas era um sonho muito distante, né? Tava lá na sala de aula, 2 turnos, e era aquela correria. Aí um dia um colega falou comigo assim, Ilma, essas histórias um dia tem que virar um livro, viu? Falei, também acho. E aí eu aposentei e veio a oportunidade. Falei, eu aposentei para escrever, né? Falei, eu não vou ficar em casa arrumando, lavando, passando, que eu detesto essas coisas. Falei, eu vou aposentar para eu escrever. E aí esse livro que a gente tem aqui, que você falou então, né? Isso. Entre risos e sustos, você falou que a capa é uma história. Essa história pode contar? Pode. Abreviadamente? Abreviadamente, que é o seguinte, eu sou maluca por café. Então, assim... Não, mentira. É sério. Você é professora e você gosta de café? Acho que todo professor gosta, né? Eu acho que sim, ou sim, raras exceções. Eu acredito. Mas eu era acima da média, porque assim... quase que toda aula eu estava lá com minha xícara de café. E eu tinha uma brincadeira com os meninos que era assim, vocês aceitam? Aí eu falava com eles, isso é um teatro. Eu ofereço por educação e vocês recusam por educação. Mas eu aproveitava para ensinar. Os meninos, obrigado. E as meninas, obrigado. Uhum. Mas aí aconteceu um dia que eu tinha uma turma terrível. Essa turma é assim, vou contar 2 coisas que eles faziam. Amarrava colega no ventilador, botava fogo na cortina. Eles eram desse jeito. E eu não podia pedir um aluno que buscasse o café para mim. Aí eu falei assim, nossa, eu preciso ir lá. Aí deixei uma atividade com eles, pedi aos anjos e os santos que tomassem cuidado e corri atrás desse café. E aí do caminho lembrei de um xerox. Nossa, tem que pegar um xerox. E aí é isso que eu chego na porta da minha sala com o xerox de um lado e o café do outro. E a porta fechada. E eu tinha deixado essa porta aberta. Aí eu pensei, meu Deus, espero que eles estejam vivos. Acho que os santos e os anjos não deram conta. Não é? Eles eram adolescentes de 14, 15 anos, aquela ebulição, você imagina. E aí o que eu fiz? Com as mãos ocupadas, eu tive que empurrar com o pé. Eu empurrei a porta assim, eu lembro que ela abriu, bateu assim. Aí os meninos me olharam assim, gente, vocês nunca mais fechem a porta quando eu... Aí eu resolvi dar uma olhada assim, a minha colega sentada, o olho desse tamanho em mim, eu tinha entrado na sala errada. Gente, que vergonha! Aí eu fui andando de marcha ré, assim, gente, desculpa e tal, entrei na sala errada, menina. Eu pensei que você foi contando, eu fui idealizando aqui. Mas foi terrível. Deve ser a diretora, a supervisora, a inspetora estão na sala de aula. Não era minha colega, viu? Mas, e é isso que conecta um pouco com vários professores, né? Que tem histórias comuns. Porque, assim, a gente fazia isso mesmo, né? De ir buscar um café e falar, gente, pelo amor de Deus, não faz nada não, porque eu tenho que buscar um cafezinho. Gente, o dia inteiro dando aula, né? Sim, não, o café dá a gente, assim, uma energia, né? E você tem que ter energia pra... A gente já tem muita, né? Eu não sei se é por causa dele. Aumenta, né? E aí, então, você dando aula de língua portuguesa por esse tempo todo, vem em 2019 com o primeiro livro, que são essas histórias suas, histórias vividas em sala de aula, que você resolveu colocar no papel. E aí, quando isso fica pronto, tangibilizado, seu filho nasceu em 2019, você aposentou quando? Eu aposentei em janeiro de 2019. Nossa, mas então você foi rápido demais, né? Eu já estava com meus caderninhos todos anotados ali. E esses trabalhos são maravilhosos, né? Os alunos dão um retorno muito legal. E escrever também é uma coisa que, com o digital, eles estão deixando, estão abandonando. Então, pegar um caderno e escrever o caderno é um outro exercício de memória, coisa desse tipo. Sim. Antes de entrar nos próximos livros, você estava me contando que você foi num estúdio com pessoas tão ilustres quanto eu, o Silão, o Michael, que é o Jô Soares, né? Isso. Então, como eu sempre como professora eu busquei trabalhar projetos que incentivassem os alunos a querer estar na escola, a querer aprender mesmo, eu lancei e coordenei durante 22 anos o Intercâmbio Cultural BH Jabó, que foi um projeto de troca de cartas, que começou entre mim e as minhas 2 irmãs, que são de Jaboticatubas, minha querida terra. Adoro, né, minha Jabó. Nós começamos a trocar essas cartas dos alunos de BH com os de Jabó. Mas o projeto fez tanto sucesso que colegas de outras cidades quiseram participar. Os alunos que você tinha em Belo Horizonte escreviam cartas. Isso. E as suas irmãs, professoras de Jaboticatubas, com os alunos dela... Respondiam. Respondiam. Isso. E as cartas iam como? Correio?
Não, Pelo né? correio Ou levava o bolo. Não, tinha que ser a caixa, o bolo inteiro, entendeu? Não tinha nada picado, não. Podia ser ou com alguém que ia para lá, Entendi. ou pelo correio. Mas o que era importante era que essa carta chegasse junto. Porque era um momento mágico, tio Flávio, assim, a escola parava. Eles já me esperavam no portão. Tipo assim, nossas cartas chegaram. Aí eu falava, calma, eu deixava eles no suspense. Mas se chegava uma caixa, nossa, eles já queriam saber se era da turma deles. E quando você chegava na sala de aula, você não tem noção assim, da emoção que uma carta produzia. Olha, em adolescentes, assim, eu dei aula até 2018, em plena era digital. Tanto que essas cartas produziam essa emoção nos alunos. Olha que legal. E aí, por causa de todo esse movimento, assim, de o aluno ficar na escola, né, a gente diminuiu a evasão, foi muito visível assim, o interesse deles em aprender, a melhora deles na escrita e na compreensão, não só da língua portuguesa, mas das outras disciplinas, porque não era só a escrita da carta, ali junto ia um poema, ia uma letra de música, ia as coisas manuais, né? Mimos para mandar para os correspondentes, e tudo escrito à mão, não tinha nada de digital. Digitado, colado. Não, tudo escrito à mão. E aí, esse projeto, o Intercâmbio, ele ganhou vários prêmios, ganhou prêmio aqui em BH, ganhou prêmios no estado e ganhou esse prêmio internacional, que foi por uma fundação filantrópica lá de São Paulo, chama Peter Murani. E aí nós concorremos com 100 trabalhos da América Latina. E aí ele ficou em primeiro lugar. Olha! E aí nós recebemos um convite para ir no programa do Jô Soares. Olha que legal. Quando ele já estava na Rede Globo de volta, né? E aí foi um momento muito bacana, assim, porque a gente poder falar em rede nacional, falar bem da educação, de um projeto que deu certo, que trouxe muito benefício para quase 50 mil alunos, né, ao longo desses 22 anos. Foi um momento maravilhoso. E foram você e suas irmãs, né? Porque elas também participavam lá. Sim. Correspondentes de Jabó. De Jabó, isso. E a gente teve depois muitos colegas que participaram, tanto que esse último ano nós tivemos 1.600 alunos participando. Poxa, que legal. Porque foram várias cidades que participaram. E aí a gente tinha um dia no final do ano que era um dia assim dele conhecer o correspondente, porque não tinha essa história de trocar foto, trocar e-mail, trocar zap, não. Era só pela escrita ali, sabe? Então eles tinham um dia de alegria, de festa, de dança, de muita comida, de apresentações culturais, sabe? E aí era o dia que ele ia conhecer realmente o correspondente. Olha, eu vou te falar uma coisa, professor realmente tem que ser beatificado, viu? Porque os recursos são poucos, recursos financeiros, obviamente, porque recursos de criatividade a gente está vendo que não. E isso acontece em diversas escolas, então eu queria aproveitar esse espaço aqui para poder parabenizar os professores que ainda não tiveram uma câmera, que não tiveram condições de mostrar o que fazem, mas que fazem, que continuam fazendo, né? Independente de um espaço que a mídia possa divulgar, continuam fazendo. Então, parabéns a cada um dos professores que faz isso, que a Ilma fez, que a Ilma projetou e que ajudou muita gente. Bom, então, dessa curiosidade do Jô, porque ela tinha nos contado aqui, nós passamos para um segundo livro, que foi O Afilhado do Capeta e Outros Contos, que você lançou em 2020. Isso. Por que O Afilhado do Capeta? Bom, primeiramente eu quero dizer, gente, que eu sou de Jesus, tá? O título é porque foi uma história que eu ouvi, e aliás eu adoro histórias. Nossa, gente, assim, eu cresci ouvindo histórias de vovó, de papai, de mamãe, da minha irmã Ana, que faleceu. E eu adoro contar histórias. E aí, essa do Afilhado do Capeta, que dá o título, foi o meu pai que me contou. E aí eu falei, eu não vou mudar o título. E também não vou deixar de colocar esse título, porque eu tenho certeza que quando as pessoas lerem, elas vão entender que não tem nada de culto satânico, nada disso, gente. É humor, né? Porque a minha vibe é muito do humor. Eu adoro escrever histórias que têm humor. E também, esse Afilhado do Capeta, ele tem um pouco de terror também, né? Porque, gente, eu sou de Minas, né? E ali em Jabó, é tanta história de assombração, que tem essas histórias assim que... Mas mineiro tem essas histórias de assombração, né? A loura do cemitério, do banheiro, sei lá o que, isso a gente tem essas histórias. Isso, a mãe do ouro, né? Nossa, são tantas histórias. Então, no Afilhado do Capeta, eu resgato essas histórias que eu ouvi quando criança e que ainda ouço até hoje, né? Porque assim, interior tem muita história para contar. E o pessoal de vez em quando me liga e fala, eu vou ter uma história bacana para você pôr no livro. Fala, nossa, me conta aí.
Porque a gente não pode deixar morrer essa tradição, exatamente, né? é uma tradição. É. Tem que ser falado sobre isso. Eu lembrei que agora você estava falando tinha um baile aqui em Belo Horizonte, em Venda Nova, que apareceu um capeta, né? O capeta da Vilarinho. É isso. Alex. É isso mesmo. Eu lembrei disso há pouco tempo, que foi na época foi assim, né? As pessoas tinham medo, né? De ir lá Mas assim, essas lendas são tradições e que Não, com todo respeito, eu acho que é lenda, né? Mas aí você foi e escreveu esse conto que seu pai te passou? Isso, então, aí eu conto essa história aí, né? Vocês vão ter que ler para poder conhecer a história do afilhado do capeta. Mas esse livro, eu trago muito humor, trago muito, assim, essa questão que nós todos temos um pouco, assim, de um lado sombrio, né? De perto fala que ninguém é normal, e é verdade. Então, eu conto muito sobre isso, assim, nesses contos. Um pouco do lado sombrio, mas com muito humor, né? Então, tem às vezes umas pessoas que lêem falar comigo assim, ô Irma, é bacana ler a segunda parte de dia, que é a parte do terror, e a segunda parte à noite, que é a parte do humor. A segunda, como é que é? A segunda parte de dia. Porque aí é assombração. O sobrenatural. E a primeira parte... À noite, que é mais de humor. Tranquilo. Então fica a dica aí. E aí você foi participar de um reality show, Isso. Né? Você já estava lá na Globo e foi pro BBB. O reality show literário, o show eu coloquei aqui por conta própria. É um reality literário que foi o best-seller Brasil, que dava como prêmio a publicação de um livro e você ganhou em primeiro lugar. Isso. E aí, por conta desse reality, você publicou o livro chamado Perspectiva. Isso. Né? É de coautoria. Você tem 2 outros autores, né, que escreveram com você. Segundo e terceiro lugar, né? Isso. Então, foi assim, na pandemia, estava todo mundo confinado, né? E quem gostava de escrever começou a escrever mais ainda. Produziu mais ainda. Mais ainda, né? E aí, o que aconteceu? Tem uma editora de São Paulo, chamada Hope, que ela propôs que 20 escritores, escolhidos não, foram os 20 primeiros que se inscreveram, cada um de um lugar do Brasil, de casa, participasse, então, desse BBB. Seria igualzinho o BBB, teria casa, teria paredão e tal. Então, o que a gente tinha que fazer? Você tinha 48 horas para escrever um conto de 10 páginas. E essas 10 páginas iriam para o Wattpad, né, essa plataforma, né, de publicação. Mas não punha o nome da gente. Era anônimo, a editora colocava e as pessoas tinham que entrar, ler e votar. Os mais votados seguiam adiante. O menos votado ia para o paredão, juntamente com aquele que a casa tinha indicado. E eis que na primeira semana, o que aconteceu? O meu conto foi o mais bem votado. Graças a Deus. Mas acontece que alguém na casa falou assim, não, tem que eliminar os fortes. Vamos jogar a Ilma no paredão. Menino, e lá fui eu. Eu que nem sou de assistir Big Brother. Ai, meu Deus, fui pro paredão. Foi um horror. Aí pedi todo mundo para votar. Sabe, você tinha que fazer uma campanha. Mobilizei Jaboticatuba inteiro. Obrigada, gente. Quem me votou lá. BH, amigos, escola. Passei. E aí, foi continuando. Aí você vai pegando as manhas, porque tinha as fofocas de bastidores, tinha aqueles que te chamavam, fazia conchavo. Foi uma experiência fantástica, principalmente porque em 48 horas eu tinha que dar conta de um texto redondinho para poder ir para o Wattpad, né? Mas por sorte, o que aconteceu? Eu criei uma saga, né? Porque o tema era a pandemia. O tema foi a pandemia. Eu criei uma saga de uma família. Então, eu sempre tinha assunto. Cada gênero, por exemplo, cada semana era um gênero. Um era policial, o outro era thriller, o outro era hot. Eu penei para escrever o hot. O outro era poesia, o outro era aventura. Então, assim, como eu tinha uma família, ali eu deslanchava, né? Podia contar. E aí, para minha alegria, fiquei em primeiro lugar, sabe? Foi, assim, dificílimo, mas foi, assim, um momento de muita alegria para mim como escritora. E aí, como no Big Brother, você ganhou um livro. Não ganhei R$1,5 milhão como o Big Brother Mas ganhou, original. Simbolicamente vale muito mais que isso, a publicação de um livro. Fiquei muito feliz, muito mesmo. Viu? E aí esse livro então saiu e os outros 2
segundo, terceiro lugares também compõem, né, Isso, esse livro. Perspectiva. Isso, exatamente. E aí a gente chega, então, em 2022, que também é um desafio para você, que vem o primeiro romance. Nossa! Que aí você vai fazer um romance contando a história da Júlia, né? E a história da Júlia se mistura a história... Foi o que eu li. Sim, pode falar. Mistura um pouco a história da avó dela, né? Isso. Numa viagem. E aí você me fala o resto, porque contracapa é o seguinte, é como a gente chega na livraria e quer saber um pouquinho do livro, a gente pega a contracapa, dá uma lidinha ali para saber o que é. Então nos dê a contracapa do seu livro. Então, foi um desafio mesmo, porque eu estava acostumada muito com crônicas e conto, né? Então, eu falo que o conto é como você correr 100 metros. Mas o romance é uma maratona. Eu respeito muito, gente, quem conclui um livro, viu? Porque, nossa... Mas foi muito gostoso, foi uma experiência muito boa. Por quê? Essa história, eu sempre faço cursos, né, de escrita criativa e tal. Eu estava fazendo um exercício e falei, gente, olha que bacana, eu vou contar essa história. Então, o que é o que os quilômetros não te contaram? A Júlia é uma adolescente que brigou, terminou com um namorado de 7 anos. E ela vai viajar. Ela resolve sair de mochileira pelo Brasil afora. Assim, deu uma louca, falou, eu vou. Vai com a amiga. Só que a amiga quebra o pé na véspera. E aí ela tem que viajar com o primo dessa amiga, que tem um labrador. E é muito engraçado porque ele vai viajando com esse cachorro e ele vai fingindo de cego, para poder levar o cachorro para todo lugar que ele vai. Para o cachorro ser aceito. Exatamente, o cão vai ser o guia. Aham. E aí eles vão viver muitas peripécias, porque ela vai viajar de mochileira pelo Brasil afora, tem muitos perrengues, né? E sem dinheiro. Posso contar tudo, né? Mas nesse meio tempo, ela vai lendo o diário da sua avó, que também viajou de carona pelo Brasil, só que na década de 60. E aí ela vai vivendo as emoções da viagem dela e sofrendo com as viagens da avó, que foi bem sofrida. Então né? há uma mistura, né? Há uma mistura. Da viagem da avó com a viagem que ela está fazendo no momento. Isso, né? Porque ela vai lendo e ela vai tomando conhecimento de uma história que ela não sabia, né? As duas fazem o mesmo tipo de viagem, né? Viajar, assim, loucamente pelo Brasil. E com isso as pessoas vão viajando junto, vivendo, conhecendo as culturas dos lugares. Aí você vai trazendo um pouco de referência dos lugares que ela vai? Nossa, esse é o núcleo da história. Cada lugar vai ter uma referência. Por exemplo, a Joana, ela ganha uma carona de um caminhoneiro, que a avó dele mora em Jaboticatubas. Não por acaso, né, gente? A história tinha que passar por Jabó. Você não ia deixar Jabó de fora, não podia. né? E ali eu vou contar uma história muito bacana, que é a noite de São João, a reza de São João. Ah, e você traz esse resgate cultural. Esse resgate cultural das festas de São João, que eu não sei se você já viu, mas eu vi e passei, tá, gente, quando eu era criança, na fogueira da noite de São João, né? Que eles abriam as brasas e as pessoas pisavam ali. Pisavam. A minha avó passava e nós íamos atrás, né? Em Jabó até hoje ainda tem essa tradição, lá no Mato do Tição, que é uma comunidade quilombola que tem lá, e até hoje eles têm essa tradição de passar na fogueira de 23 para 24, que teoricamente era a noite mais fria do ano. Sei. Né? Então, nesse livro, a Joana vai viver toda essa experiência de uma noite de São João, né? E depois ela vem para Belo Horizonte e dali ela vai num show de um cantor que ela era apaixonada, que é o Calbi Peixoto. E aí, cada lugar tem um pouco da história do lugar, né? Alguma coisa assim que então, vai. de outros marcando. estados também você conseguiu ir explorando sim, um pouquinho. Sim, explorei. Dessa cultura. Sim, porque depois o destino dela era Sobral, no Ceará. Sei. E aí a história converge para Sobral, tanto da Júlia quanto da Joana. A Joana é a avó, né? É a avó. E a Júlia é a neta. Então a Júlia, nos dias atuais, ela acaba indo para Sobral, porque tem lá um problema, a avó fica lá envolvida num suspense lá. E ela vai lá para tentar resolver esse suspense. Se não me engano, Sobral é onde o Belchior nasceu. Sim, né? Eu falo disso lá. Eu falo disso. Você falou, eu estou tentando puxar aqui na mente se é verdade ou não. Mas que legal. Então, e aí... Então são muitas referências. Você traz referências de música, você traz referências de turismo, né? De cidades, de cultura. Porque essa história de São João lá em Jabó
A minha família mora em Santa Luzia, que para quem não sabe é pertinho de Jaboticatubas. Sim. E eu não sabia que tinha essa tradição de, Nossa. numa comunidade quilombola, ainda atravessar a fogueira. E vou te falar, não é uma fogueirinha assim não, viu, gente? Na hora que eles abrem... E o assim, atravessar não é dar um "Uau". pulo por ela, não. É pisar na brasa, não, é né? pisar mesmo. É uma coisa assim... É de fé. É o mistério da fé, Aham. sabe? Porque tem pessoas que atravessam e se queimam. Aham. E tem pessoas que atravessam e não acontece nada. Ai, meu Deus. É, Eu tô pensando, será que eu negócio me é queimaria? sério. Então, pois é. Eu tenho medo, não sei se me afeta tão forte como na infância, não. Aí você trouxe aí o que os quilômetros não te contaram. Então essa história que vai nos instigando a conhecer duas gerações, né? Isso. E que vai tendo outras coisinhas aí pelo caminho. Sim. E depois você criou, a gente tá quase encerrando aqui, Eita, já? você criou duas noveletas, Isso. que foi Maria Joaquina e também O Retorno, Sinais de um Morto. Isso. O que é uma noveleta? Uma noveleta, ela está entre o conto e o romance. É uma narrativa mais breve, né? Ela não tem a rapidez do conto, mas ela te dá espaço para você contar mais coisas, colocar mais personagens, mas não chega a ser um romance, né? Então ela pode ter ali umas 20 páginas, 30, 40. E essas então estão disponíveis digitalmente? Digitalmente. Tá. Isso. Para as pessoas encontrarem você, para poder mandarem histórias e pedirem para comprar os livros também, adquirir os livros, como é que as pessoas fazem? Pode entrar no meu Instagram, né? Procura lá por Ilma Pereira, vocês vão encontrar Ilma Penumo, tá? Que é o Pereira Nunes Moreira, Ilma Penumo. Mas se escrever Ilma Pereira, vocês me encontram. No Facebook é Ilma Pereira. E aí vocês podem me mandar lá recado, podem me mandar histórias. Se quiser adquirir os livros também, podem me mandar recadinho lá, que eu sempre respondo, tá, gente? Demora, mas respondo. Ilma, obrigado por essa aula gostosa, porque a aula tem que ser gostosa, né? Por esse momento que a gente teve aqui para poder desfrutar de boas risadas, porque já que seus livros são alegres, então Sim. que a gente faça um programa alegre também, né? E esse espaço também está aberto para você, para os próximos livros que você for lançar, esse espaço também é seu, tá bom? Olha, eu que agradeço por essa oportunidade de estar aqui falando dos meus livros e também essa oportunidade de falar da literatura mineira. Isso. Minas tem muitos autores e autoras assim contemporâneos, não vou falar nem dos antigos, todo mundo já sabe, mas contemporâneos que escrevem muito bem. Dá uma chance para eles, tá? Exatamente. Vocês vão se surpreender. Exatamente. Preconceito se supera com conhecimento, Isso. né? Gente, nós ficamos então por aqui. Até o próximo episódio.